pessoal, acho que agora é oficial, acho que esse vai ser meu primeiro vídeo. Enfim, depois de muitos anos não, né? Mas muitos meses treinando, vindo aqui, testando, fazendo um diário de bordo, eu acho que esse vai ser meu primeiro vídeo oficialmente falando, viu? Eu acho. Espero que meus achismos estejam certos. Começou 2023, começou um ano novo e eu queria compartilhar com vocês uma estratégia que eu fiz depois de ter alguns gaps no meu, nas minhas, como é que eu vou falar? Eu tive uma distorção entre o que eu projetei e o que eu realizei no ano de 2022. E aí, eu pensando com os meus dois botões, e eu utilizo muito essa ferramenta no dia a dia, na hora de trabalhar, que é o controle mensal das metas. Então, a gente não só tem que construir a meta, a gente tem que criar algumas etapas, tipo umas submetas e tudo mais, e isso no meu dia a dia já é praticado dentro do mundo corporativo. Então eu pensei comigo mesma, por que não trazer essa metodologia e adequar, né, às minhas metas pessoais? E eu queria compartilhar com vocês qual foi a estrutura que eu pensei, que eu criei para poder estar escrevendo as minhas metas. A primeira, eu coloquei macro metas, ou seja, eu estabeleci somente 3 metas, diferente do ano passado que eu estabeleci, acho que foram 6, 7 metas. Eu foquei em 3 metas ousadas e de forma robusta, eu fui detalhando cada uma delas. E aí eu vou ler aqui um pouquinho, né? Porque eu não sou de ferro. A primeira meta é ser fisicamente mais saudável. Vou voltar aqui. A segunda meta é eu aprimorar minha mente, né? Aprimorar meus conhecimentos. E a terceira meta é eu honrar o meu orçamento. E aí eu vou explicar cada uma delas, porque eu acho que é importante vocês entenderem por que eu só estabeleci essas 3 metas. Eu sou uma pessoa que muito sedentária, não pratico atividade física, não me alimento tão bem. Eu era, né? Uma pessoa assim muito sedentária. Tive vários problemas ao longo da minha juventude, em decorrência da má alimentação e a falta de atividade física. Eu tenho históricos de familiares que têm problemas de saúde gravíssimos que poderiam ser minimizados ou evitados com coisas simples. Então eu comecei a fazer o arroz com feijão, que era me alimentar direito, que era para mim o pilar número 1, já que a atividade física para mim nunca foi prioridade. Então, por muito tempo, eu sempre comi muito bem. Isso me trouxe, né, uma qualidade de vida melhor. Outro ponto, eu quando era mais nova, eu tinha muito problema com infecção urinária. Então, tipo assim, a cada 2, 3 meses eu tinha alguma crise. Então, de lá pra cá, eu comecei a colocar água como prioridade também. Porém, essa minha priorização de água é de segunda a sexta. Aos finais de semana, como toda jovem, né? Gosto de sair, gosto de beber uma cervejinha. E aí acaba, tipo, esquecendo um pouco mais da água. E quando foi em novembro de 2021, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E lá em casa todo mundo é meio emocional, o corpo é emocional da galera lá de casa. Então eu travei minha coluna, já não era tão boa assim, então fui ao médico e ele me falou para fazer o básico: atividade física, fortaleça a musculatura, tenha o seu corpo mais forte. E isso vai melhorar não só o seu dia a dia, mas também esses problemas que você já vem apresentando. Então, eu comecei a fazer a atividade física, fiquei ali 3, 4 meses bem certinho, bonitinho, e depois abri mão. E com 6 meses,
off total da academia, tava vindo numa pegada legal, mas aí 6 meses depois off, eu decidi voltar à academia, a me exercitar, porque era algo que estava me fazendo bem, e eu falando de autoestima mesmo. Então eu comecei a fazer academia e comecei a fazer uma dieta por livre e espontânea vontade, sem prescrição nutricional. E aí, quando eu comecei a ter resultados sozinha, eu procurei uma ajuda profissional de uma nutricionista e foquei. E aí, a meta número um o foco, né? Era se manter em movimento. Então, eu fiz um desafio de ficar 60 dias seguidos me exercitando. Quando eu estava ali no dia 50, mais ou menos, eu tive Covid, parei tudo e não voltei, porque logo em seguida veio as festividades de final de ano e eu não fiquei tão certinha, tão regradinha quanto deveria. E aí, uma das minhas metas do ano passado era fazer 100 dias de atividade física, que para mim, para minha realidade, era quase que impossível e eu consegui bater essa meta. Então, isso me motivou a escrever as minhas metas e detalhar algo ainda mais robusto com relação a ser fisicamente mais saudável. Então, está dentro do meu ser fisicamente mais saudável não ingerir refrigerante, cerveja, fast food por um período muito extenso. Eu não coloquei ali o ano todo, porque tem alguns dias que você acaba dias de festas, eventos e tudo mais, então eu realmente fui bem flexível. Mas eu pensei muito durante a semana, por exemplo, ou só uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, estar fazendo essa ingestão dessas substâncias, né? Evitar cafeína e evitar embutidos que são, acho que recomendação médica, nutricional de muita gente. Então eu já sigo nesse percurso de evitar, mas eu tenho uma quedinha por embutidos e eu tenho, como é que fala? Eu fico muito tempo sem beber, sem tomar café, mas quando eu começo, eu tipo, meio que perco um pouquinho o controle, então eu coloquei isso como meta, como um dos cuidados, né, que eu vou ter dentro do meu cuidado com a alimentação. Ingerir mais verduras e legumes, isso para mim é tranquilo. E ingerir no mínimo 2 litros de água todos os dias. E aí aqui eu fui taxativa todos os dias, não fui flexível, porque o meu corpo ele pede muita água. Então o mínimo é os 2 litros, então eu coloquei isso como uma meta dentro do meu cronograma. E aí, ainda olhando ser fisicamente mais saudável, realizar atividade física por mais de 200 dias esse ano, dormir 8 horas por dia durante a maior quantidade de dias possíveis, e aí eu olhei dentro da minha realidade de segunda a sexta ali, 5 dias na semana pelo menos, eu estar dormindo às 8 horas. O meu corpo precisa, tem gente que dorme menos, tá tudo bem, tem gente que dorme mais, acho que tá tudo bem também, mas o meu corpo com 8 horas é o suficiente. E se meu corpo pede mais horas de sono, provavelmente eu tô com déficit de vitamina ou eu não estou malhando. Então, as coisas se conversam, o corpo fala, e aí nessa hora, tipo, eu já consigo compreender muito bem o meu corpo e como é que isso se dá. O que mais? Tomar minha suplementação corretamente. Eu tenho um déficit vitamínico meio bizarrinho, então eu faço acompanhamento com nutricionista e com endócrino, porque desde 2021 que eu tive esse problema, comecei a fazer esses acompanhamentos e eu sempre faço uma suplementação. Tem suplementos que são mensais, que eu tomo ali para não cair. Outra eu tenho que fazer alguns ciclos, porque meu corpo sozinho, só com alimentação, ele não aguenta. E aí
eu faço esses acompanhamentos e eu tenho um sério problema de procrastinar a suplementação. Então, isso eu coloquei também como meta, tomar a suplementação conforme a orientação médica, porque meu corpo precisa disso. E aí, um outro ponto que também está dentro dos meus cuidados é melhorar a minha ergonomia na estação de trabalho. Então, melhorar que a minha ergonomia quando eu trabalho de casa. No trabalho eu já tenho uma ergonomia ok, mas dá para melhorar. Por exemplo, um mouse que não force tanto o punho, uma cadeira, eu pegar uma cadeira que eu consiga realmente estar totalmente ereta. E é isso, são pequenos ajustes dentro da minha rotina e eu coloquei isso como dentro da meta para a gente estar sempre pensando nisso. Eu passo muito tempo sentada e trabalhando, executando, então para mim é importante ter um ambiente adequado para ajudar a minha postura, minha desenvoltura e tudo mais. E aí, outros cuidados que eu coloquei também atrelada a essa meta, que é manter a minha rotina com a nutricionista, ir na nutricionista a cada 45 dias e ao endocrinologista a cada 120 dias e ao ortopedista 2 vezes esse ano. E por que eu quero ir ao ortopedista? Teve um período que eu fiz fisioterapia para melhorar a questão da minha coluna e foi muito bom. Só que naquela época eu não malhava. Então, passando uns 2 meses do ciclo da fisioterapia, eu voltei a sentir as dores que eu sentia antes. Então, a minha intenção é fortalecer e quando tiver naquele ritmo, procurar um profissional para intensificar os meus resultados com relação à minha postura. E aí, isso tudo é o que eu vou fazer dentro desse ano para ser fisicamente mais saudável. Parece ser coisas para algumas pessoas simples, para outras pessoas pode ser algo complexo, mas são coisas que, no meu entendimento, vai me tornar uma pessoa mais saudável no ano de 2023. Eu conseguindo bater isso daqui e algumas medidas, né? Óbvio. Eu não sou apegada a peso, então para mim vai ser realmente medida e o que a bioimpedância vai revelar como resultado e como é que fala, para eu checar lá, tipo, como feito e executado. Como eu também eu não sou muito apegada a esse resultado na balança, talvez fisicamente também, esteticamente, dessa vez não vai ser meu foco, embora eu goste do resultado estético. Eu não vou colocar nada assim pra eu falar sobre estética, é mais realmente com foco em ser mais saudável mesmo, né? E aí eu criei um plano de ação para ser fisicamente mais saudável. Então, primeiro eu elenquei a minha meta, eu detalhei a meta e agora eu criei um plano de ação para essa minha meta, que é com base no que eu quero. Eu quero beber água todos os dias. Então, uma coisa que eu vou colocar, um controle. Quais são o dia que um alerta? Sei lá, todos os dias, meio-dia mais ou menos. Você já bebeu água hoje? Alguma coisa desse tipo. Eu ainda não pensei, mas pretendo. O que dá muito certo pra mim é eu colocar as tarefas diárias, tudo que eu tenho que fazer no dia, e se eu colocar lá no dia beber 2 litros de água, em algum momento eu tenho que marcar. E aí eu tenho que controlar isso também. Então, provavelmente eu vou colocar. Eu sou a mulher dos números, então, das planilhas, então provavelmente eu coloque esses meus afazeres diários em uma planilha e vou marcando um check ao final do mês, que é isso daí eu vou explicar depois. Coloquei aqui, né, ir pra academia. E aí eu coloquei, é 200 dias. Quanto dividido por mês dá 200 dias? Dá mais ou menos 17 dias por mês que eu tenho que ir para academia. Então, eu coloquei já isso, tipo, ir pelo menos, em média, 17 vezes dentro do mês para academia. Dormir de domingo a quinta, 8 horas por noite.
Toda segunda-feira preparar meu kit de suplementação, porque eu tomo vários. E aí, cadê o kitzinho? Aí eu tenho esse negocinho aqui, aí pra mim ajuda muito. Se eu separar o que eu tenho que tomar em cada dia, pra eu também não procrastinar na hora de me suplementar. Aí eu coloquei, né? Adquirir uma mesa de escritório adequada, o mouse, teclado, suportes, etc. Um óculos também faz parte da minha ergonomia. Um óculos que tem aquela proteção de tela, eu não sei, de tela azul, para não forçar tantas vistas. Isso para mim também é um ganho ergométrico, eu acho que é essa a palavra certa. E registrar os dias que eu ingeri bebidas alcoólicas, refrigerantes e cafeína, além dos embutidos. Acho que eu coloquei isso. E aí uma coisa que eu coloquei aqui também é eu planejar os dias do mês que eu vou ingerir a bebida alcoólica. Ou seja, eu tenho alguns aniversários para ir no decorrer do mês. Então, eu vou estabelecer, esse daqui eu vou beber, esse daqui eu não vou beber. E aí eu já vou preparada, sabendo que no aniversário da fulaninha, que é na sexta-feira a comemoração, eu não bebo, porque no sábado vai ter outra comemoração e eu preferi beber no sábado ao invés de beber na sexta. É só questão de organização mesmo. Eu não me sinto mal com isso, então para mim é fácil, mas eu acho que será, né, adequado eu fazer esse planejamento prévio. E registrar os dias que eu não consumi os 2 litros de água, que não é o que eu quero, porque a meta é beber todos os dias. Então, eu espero não furar essa meta. E aí, feito isso, a minha terceira etapa é planejar o mês. Então, eu tenho tudo isso para o meu ano todo. E aí, eu vou olhar, ter uma visão mais detalhada que é do mês. E aí, o primeiro mês que eu já escrevi aqui é em relação ao mês de janeiro. Então, dentro desse pilar de ser uma pessoa mais saudável, eu quero ir no mês de janeiro 20 dias na academia, tomar todas as suplementações previstas no mês, porque eu estou iniciando um ciclo de suplementação, registrar os dias que eu realizei consumo de álcool, refrigerante, embutidos e café, fazer o levantamento dos custos dos materiais da ergonomia lá, porque eu estou em um mês que eu preciso me planejar, me preparar para comprar esses materiais. Então, se eu já sei quanto é mais ou menos o custo das coisas, fica mais fácil ao longo do ano eu executar essa tarefa. Então, todas essas etapas esses desafios são os meus desafios de janeiro. E aí, ao final do mês de... outra coisa que também está para janeiro é agendar a consulta com o ortopedista. Esqueci o que eu ia falar. Cara, esqueci mesmo. E eu nem lembro de onde eu parei de falar. Enfim, continuando. Essa é a minha primeira meta. E aí, para minha segunda meta, que é aprimorar a minha mente, eu quero aprender a tocar um instrumento. Coloquei isso como meta, aprender a tocar um instrumento. Essa meta não saiu do nada. Uma amiga minha me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia tocar alguma coisa. Eu falei que não. Então, ela me convidou para fazer uma aula com ela de um instrumento. Ainda não vou falar qual instrumento, mas preciso comprar o instrumento. E, inclusive, está na meta de janeiro adquirir esse instrumento. Dentro da meta macro, né? Do aprimorar a mente. Ler 2 livros de base técnica profissional densos. O que seriam? Seriam esses livros assim, ó. Tipo, livrões e tal. Porque esses livros
são densos, eles têm muitos detalhes, tem muita coisa. E aí, dentro da minha área de formação, é importante eu estar sempre me, sempre me reciclando. Então, e tem algum tempo que eu foquei muito em aprender outras coisas, coisas que estão fora do meu escopo de trabalho. Então, esse ano eu quero voltar um pouco pro meu escopo de trabalho. Então, eu coloquei ler livros com base mais técnica. Outra meta, ler pelo menos 5 livros sobre temas diversos. Carol, por que você colocou só 5 livros? Eu não sou uma pessoa que lê muito, então, e antes eu lia, tipo, poucos livros, mas eu lia livros grossos. Eu percebi que eu não consigo mais ler livros grossos depois que eu tive Covid. Eu estou com um déficitzinho com relação a isso, mas eu quero voltar a exercitar a minha cabeça. Então, coloquei como meta 5 livros, porque eu acho que é alcançável dentro da minha rotina e tudo mais. Eu acho que vai dar bom. E outra coisa que eu quero também exercitar é a escrita. E porque eu acredito muito que escrever exercita a cabeça, nos mantém mais focados. E como me falta um pouco de foco que eu tinha antigamente, agora eu sinto que falta, eu vou exercitar a escrita para que eu consiga otimizar os meus sensores neurais. Isso tem embasamento científico? Nem sei, não tenho certeza, não pesquisei, não fui atrás, mas é só um feeling que eu acho que isso dá bom. E aí, meu plano de ação para aprimorar minha mente. Então, é ter constância dentro das minhas atividades, então, estabelecer ciclos de estudo, ciclos de leitura, ciclos de escrita, e deixar isso dentro da minha rotina. Então, isso dentro do meu plano de ação é primordial. E aí, para eu conseguir, por exemplo, atingir 100 dias de escrita, eu tenho que ter pelo menos 2 vezes por semana um momento para escrever. Então, eu vou colocar isso dentro da minha agenda. Para eu conseguir ler 2 livros técnicos, eu vou precisar de um momento tipo de imersão, de ali de 2, 3 horas, 4 horas, se for necessário. Então, eu vou separar um dia da minha semana só para me dedicar aos estudos. Então, pensando nisso, para janeiro eu coloquei a seguinte estrutura: estudar às quartas-feiras, escrever todas as quintas e todos os sábados, ler todos os dias pelo menos 5 páginas do livro, e comprar o instrumento. Essa são as minhas missões, meus entregáveis de janeiro. E aí vem a última meta, que é honrar o orçamento. Por que honrar o orçamento? Eu sempre fui uma pessoa muito controladora com relação às minhas finanças pessoais. E de uns 2 anos pra cá, isso meio que eu fui meio que me adaptando. Eu peguei o carro de volta com alguns problemas, então eu tive que arrumar o carro. O meu cachorro, antes eu não tinha cachorro, então eu adotei um cachorro, então o meu cachorro precisa de algumas atenções. Então, pensando em tudo isso, nessa loucura, acredito eu, assim, estou fazendo uma análise muito superficial da coisa, eu acabei me perdendo quanto ao meu orçamento. Não sou endividada, pago minhas contas em dias, tá ok, consigo viajar, consigo me divertir, porém não está do meu agrado, como já foi um dia, né? Tipo, a questão da minha rotina, do controle mais efetivo. Então, o honrar o orçamento, acho que isso seria uma submeta do manter minhas contas controladas. Então, o que eu vou fazer aqui, né, nessa etapa? Criar um orçamento mensal, separar o dinheiro para aplicação, separar um dinheiro de uma reserva de emergência pro Chico, porque antes ele tinha plano de saúde, eu suspendi o plano de saúde,
Eu já fiz o orçamento de quanto custa cada procedimento elegível para ele dentro do plano de saúde. E aí esse dinheiro eu vou juntar para, se tem alguma emergência e tudo mais, eu consiga pagar, cumprir, honrar com esse compromisso sem prejudicar minhas finanças pessoais, e sem precisar também pagar o plano de saúde para ele. E aí, realizar o acompanhamento mensal do orçamento, criar estratégias e aqui aplicar tudo que eu sei e tudo que eu realizo dentro do mundo corporativo. A minha intenção é trazer para as minhas finanças pessoais. Então, para janeiro, como eu não tinha feito metas para o ano de 2023, que eu estava frustrada, vai ficar tudo para agora, entendeu? Todo planejamento que deveria ter ocorrido em dezembro está ocorrendo agora, simultaneamente. Então, eu coloquei para janeiro 2 ações, que é projetar as despesas e gastos que eu já tenho previsto. Eu já tenho ali, tipo, despesas com cartões de crédito, eu já sei qual é o custo do Chico para mim mensalmente, qual é o custo médio que o carro me exige, qual é o custo mais ou menos das baladinhas que eu gosto, qual é o custo mais ou menos de mercado. Então, como eu tenho isso, tem como a gente criar uma estrutura e eu vou projetar tudo isso ao longo do meu ano de 2023 e acompanhar. E aí eu vou criar uma planilha de fluxo de pagamento. Então, essas são as minhas 2 metas, olhando para o mês de janeiro, olhando essa meta 3, honrar o meu orçamento. Vai ser o mês de planejamento, já que em dezembro eu não fiz. Eu vou planejar, eu vou olhar, eu vou cuidar das minhas finanças a partir, eu acho que dentro do meu universo, a partir de fevereiro, que aí eu tenho tudo documentado, já tenho uma diretriz, já tenho o meu ponto de partida. E aí eu queria convidar vocês, né, tipo, para explorar tudo isso juntamente comigo. Eu não sei se é uma experiência nova para vocês, mas para mim é, porque por mais que isso faça parte do meu dia a dia no corporativo, nas minhas metas pessoais, geralmente eu escrevo em dezembro e vou olhar, sei lá, em novembro do ano seguinte. E aí sai correndo, atropelando, e eu acho que não é assim, não é a forma correta, não é a forma coerente. E se não é a forma coerente para as empresas, eu acho que também para mim não precisa ser. A coisa pode ser fluida, até porque a vida, ela não é um ciclo fechado, ela não é uma constante, ela tem seus altos e baixos, tem reviravoltas, e aí, olhando tudo isso, né, pensando em tudo isso, a gente consegue trazer alguns ensinamentos mesmo, né? Tipo, de prática, tipo, não só materializar, acho que não é trazer, é materializar o que de fato estamos querendo e trabalhando para a construção pessoal. Esse ano é um ano, para mim, muito pessoal, muito para olhar para o meu eu, do que para um negócio, para o meu negócio, para as minhas consultorias, para o meu emprego. É uma experiência nova que eu estou tentando ainda assimilar, de focar mais em mim, focar mais nas minhas necessidades atuais do que as minhas necessidades futuras. Eu acho que por fazer isso, a minha ansiedade diminui, além da ansiedade diminuir, os meus resultados, né? Eu consigo acompanhar de forma mais fluida tudo que eu quero e tudo que eu tenho construído para mim. Então é isso. Acho que para um primeiro vídeo falei até demais. E espero vocês. Hoje é o dia 3 de janeiro. Vou tentar subir até o dia 5 de janeiro esse vídeo. Por que eu tô falando isso? Vocês estão vendo, é porque já subiu. Mas eu vou fazer um compromisso com vocês de olhar. Eu ainda não montei o meu calendário,
Isso também está nas metas, de eu montar meu calendário dos marcos financeiros, ou seja, revisão do carro, que a gente faz ali de 4 em 4 meses, aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai, alguma data comemorativa que tendo a gastar mais, tipo carnaval, alguma viagem. São marcos financeiros, porque são eventos que vão exigir um pouco mais do meu financeiro. E aí colocar também um acompanhamento mensal. Um dia específico no mês, para que eu consiga fechar o mês, entender como é que tá as minhas finanças, como é que foi o real perante o planejado, o que eu planejei e como eu realizei. Isso traz uma... Como é que fala? Uma noção, né? Um senso de estar maior. Além disso, também vou marcar um dia no mês para revisitar a conclusão das metas, das etapas definidas dentro do mês, por exemplo, não só o orçamento, mas também a questão do aprimoramento da mente e a questão do fisicamente mais saudável. Então, eu acho que eu tenho muito ainda a explorar e compartilhar com vocês essa evolução mês a mês. Um amigo meu me falou que talvez seja algo muito extenso, mas, enfim, é um desafio, é outro desafio, né? E é um desafio que eu estou animada para ter e compartilhar com vocês. Abraço, me sigam nas redes sociais, eu tenho meu Instagram, Conta Caroline. Lá eu falo muito sobre minha rotina, sobre o que eu faço, sobre whatever. Abro caixa de perguntas e é isso. Até a próxima.